Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Juliane e você está no canal Vencedor do Hoje. Hoje iremos abordar sobre o crime contra a pessoa, né, que está disciplinado nos artigos 121 ao 129 do Código Penal. Para iniciar, começamos logo com o homicídio simples, que está no caput do artigo 121. O homicídio simples é o ato de matar alguém cujo qual tem pena de reclusão de 6 a 20 anos, né, que o Código diz expressamente. O que é importante a gente destacar sobre o homicídio simples? É que ele tem como sujeito ativo e o sujeito passivo qualquer pessoa, né? Destacando que existe um ato comissivo, mas a omissão também ela é relevante, fazendo uma análise ao artigo 13, parágrafo 2º, que diz que o dever de agir, né, ele incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância e que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou que com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, né? Então é importante também ver essa questão de que a omissão ela também é penalmente relevante no homicídio simples, tá? Outra questão importante também é que o homicídio simples ele é um crime material. O que isso quer dizer? É que ele exige um resultado naturalístico que é a morte. Outra questão importante também, que é bom dar ênfase, é que admite exame indireto, ou seja, quando eu não tenho um corpo, quando o corpo não é encontrado, eu vou utilizar de outras fontes de informação, né? A perícia ainda pode ser efetuada, mesmo sem o corpo, só que com base em outras fontes, né? Com outras informações, que podem ser provas testemuniais, filmagens, fotografias. E o crime também de homicídio simples é um crime de conduta livre, ou seja, o autor ele pode usar qualquer meio executório. Né? Outro ponto importante aí do homicídio simples, tá? E agora vamos abordar sobre o homicídio privilegiado. Sobre o homicídio privilegiado, é importante destacar que ele se encontra no artigo 121, parágrafo 1º, e que ele tem o nome privilegiado, porém o nome correto é causa de diminuição, né, de pena. Por quê? Porque o privilegiado, na verdade, ele ocorre em outra relação, né? Porque ele não se reduz à pena aplicada, e sim aplica-se uma pena diversa, né, naquele caso. E vocês vão ver aqui que o nome correto seria causa de diminuição, porque aqui o juiz ele vai poder reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mas vamos fazer aqui uma análise do nosso artigo. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha aqui a redução. O juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, né? Então, o que é importante a gente saber em primeira mão? Que o contexto privilegiado, o nome correto não é esse. O nome correto é causa de diminuição de pena. E vamos lá para os pontos importantes, né, desse artigo. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Então, é o primeiro ponto. Para estar com relação ao homicídio privilegiado, para eu ser enquadrado no homicídio privilegiado, eu vou ter que ter um motivo, né? Eu vou ter que estar impelido por um motivo de relevante valor social ou moral. Primeiro ponto. Ah, eu não tenho esse caso. Qual é o outro caso que eu posso também estar impelida pelo homicídio privilegiado? Se eu estiver sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, é só nesses dois casos que vai estar enquadrado. Tome muito cuidado com os termos, porque nas provas eles costumam mudar termos, como injusta provocação, eles mudam o termo de domínio de violenta emoção por influência, e aí já vai mudar tudo, né? Todo o contexto, então é importante grifar essa parte, né? Então, se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que é esse motivo de relevante valor social ou moral?
A questão do valor social e moral, o valor moral tem a ver com um cunho particular, né? É aquilo, né, que torna a conduta um pouco menos reprovável, né? Em cunho moral, em contexto individual, né? Por exemplo, um pai que mata o estuprador de sua filha, né? É uma questão minha, é algo pessoal, assim, que realmente é menos reprovável, porque, por exemplo, nesse caso do pai, é uma conduta moralmente, para mim, é importante, mas é importante a gente não levar essa questão a estrito senso, né? A gente também tem aquela análise mais sintética, mais sistemática para o código, né? E buscar entender. O moral é algo meu, mas não é algo também banal, né? E o valor social é um valor que tem mais o cunho coletivo, né? Não é interesse apenas só do agente. Por exemplo, quando mata um político corrupto por estar revoltado com a situação de impunidade em seu país. Né? É um exemplo que quem traz é até o Rogério Greco, né, no livro dele. Então, é uma questão mais social, é algo que tem um valor social, né? Então, quando eu faço essa questão, né, aí de cometer esse ato, né, nessa questão que para a sociedade, para esse cunho coletivo, tem essa reverberação, aí enquadra no homicídio privilegiado, né? E na questão do sob domínio, né, de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, né, o autor, o autor ele é provocado pela vítima e age dominado por essa situação. Então é importante. E outra coisa, não esqueçam, ele tem que estar dominado de violenta emoção. E sempre vai ter que ser em seguida a injusta provocação. E esse em seguida tem a questão temporal. Então não pode passar horas, anos, não. Tem que ser ali naquele momento, uma provocação, né? Claro que tem a questão da temporalidade, né? Mas deve haver uma proximidade entre a provocação e a agressão, né? Mas é possível que haja um espaço de tempo entre as duas, mas depende isso muito do contexto. No homicídio qualificado, ele é um pouquinho mais extenso, né? Porque como é que eu posso dizer? Ele enquadra bastante mesmo, bastante inciso, e é importante a gente analisar não só de forma bem sistemática, como também entender cada um, né? Por quê? Porque ele é um pouco maior e ele vai ter certos aumentos, certas diminuições, certas questões que merecem um detalhezinho especial. E é importante, então, que a gente consiga fazer uma análise bem tranquila, né? Primeiro, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. E o que é mediante paga, promessa de recompensa ou por motivo torpe? Vamos lá. Mediante paga ou promessa de recompensa tem muito a ver com eu, por exemplo, mandar matar alguém, né? Ou eu dizer, fulano, você mata essa pessoa, né? E eu te pago tanto. Então, basicamente, é essa relação aí que existe. Então, é essa relação, né? Então, o inciso, ele trata do homicídio mercenário, que é mediante paga ou promessa de recompensa, onde o autor, ele recebe alguma vantagem ou promessa de tal vantagem para praticar o delito. É um crime de concurso necessário, né? Porque deve existir dois indivíduos, um que vai pagar e o outro que vai oferecer uma vantagem futura, e um para receber e praticar o homicídio, né? Então, é importante essa questão de mediante paga ou promessa de recompensa, a gente entender essa relação, tá? Lembrando também que a qualificadora em estudo, ela é subjetiva, né? Então, ela trata da motivação. Ela não é objetiva, né? Pois a gente não está tratando do modo como a conduta é praticada. E a relação com o motivo torpe, né? O que é o motivo torpe? Lembrando que mediante paga ou promessa de recompensa já é um motivo torpe. Mas outro motivo torpe é você entender que motivo torpe é todo motivo que possa ser considerado repugnante, que cause nojo ou repulsa pela conduta do agente. Então, todo aquele motivo que é considerado repugnante, que cause nojo, que a gente ache, né, que causa uma repulsa, é considerado um motivo torpe, né?
E no inciso 2, ele trata do motivo fútil, né? O que é até importante a gente já saber o que é, para a gente não confundir com o motivo torpe, né? Que é uma das questões que causa bastante, né? Bastante dúvida, né? E embaraçamento. O motivo fútil, ele é um motivo desproporcional, né? É como se eu estivesse fazendo a proporção entre o ato que eu fiz de matar uma pessoa e o motivo, né? Por exemplo, eu matar uma pessoa por uma dívida de R$ 5. É muito desproporcional. A pessoa pode até dizer, Juliane, por que você matou fulano por conta de R$ 5, né? Então, é basicamente essa relação, né? É algo desproporcional, tá? É algo assim que você fica, fulano matou esse outro ciclano por conta desse motivo, então é um motivo fútil, tá? Então é importante lembrar e justamente para destacar a diferença, né? Entre o motivo torpe e o fútil que causa um embaraçamento. Com relação ao inciso 3, né, ele trata do emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. O inciso 3, ele trata, né, de algumas questões que é importante, tá? Primeiro, o que seria o meio insidioso? Né? O que seria esse meio insidioso de que esse artigo ele trata, né? Meio insidioso. O que seria esse perigo comum, né? E o que seria esse meio cruel? Primeiramente, o que é meio insidioso? É o meio do qual a vítima não toma conhecimento. É um meio desleal, né? Eu não sabia disso, né? Eita, fulano fez isso, eu não sabia que ele ia fazer isso contra mim, né? É como se eu tivesse sido pega desprevenida. O meio cruel, né, é aquele meio que eu causo um sofrimento excessivo, né, à vítima. E o perigo comum é aquele que abrange um número incerto de pessoas. Então, meio insidioso é o meio desleal. Eu não estava esperando, a vítima não tomou conhecimento. O meio cruel, ele causa um sofrimento excessivo e o perigo comum, ele abrange um número incerto de pessoas. E aí entra a relação, né, que usa o emprego de veneno, que usa o emprego, né, de fogo, explosivo, asfixia. Então, essa relação, né, que é importante ser analisada. Então, se eu tenho um ato de homicídio que envolve, né, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum, é homicídio qualificado e a pena, assim como de todos os outros os incisos, reclusão de 12 a 30 anos. É importante, né, e é necessário trazer que o meio ele atinge a vítima pretendida e cria uma situação de perigo a um número indeterminado de outros indivíduos, né? Então, nessa relação do perigo comum, é necessário que esse meio atinja a vítima pretendida e crie uma situação de perigo a um número indeterminado de pessoas, né, de indivíduos, né? É importante ressaltar essa parte aí. O próximo inciso é o inciso 4, que diz que é homicídio qualificado, é configurado, se o homicídio é cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, né? Então, tem três questões que é importante a gente abordar. Primeiramente, a diferença entre meio insidioso e modo insidioso, né? Porque a gente, no momento, né, estamos tratando de modo insidioso, que é importante já destacar primeiramente, porque pode cair como uma pegadinha em prova. E agora vamos lá destacar o que é traição, o que é de emboscada, o que é mediante dissimulação, então o que é dissimulação, né? E é importante demais. Esse outro recurso aqui que ele fala é como se fosse você pegar, eu acho que de surpresa, né? Basicamente seria isso. O que é essa a traição? A traição é uma agressão perpetrada
que violam a relação de confiança entre o autor e a vítima. Então, a traição, ela seria aquela que eu tenho uma relação entre eu e a vítima, por exemplo, é uma irmã minha, né? E ela me trai, né? Uma questão de traição, né? É uma agressão que ela basicamente pode ser dada como exemplo o marido que mata a esposa durante o sono, né? Eu tenho uma relação e aí a gente convive bastante, né? Nós somos sempre juntos. E aí um dia à noite eu tô dormindo e aí meu marido, por exemplo, me mata. Eu não tenho marido, mas é um exemplo que a gente pode dar. Emboscada. A emboscada, né? A defesa ela se torna mais difícil, porque o agente ele irá esperar escondido para perpetrar o delito, né? Eu estou ali esperando, porque eu sei que todo dia uma vizinha minha passa e eu quero matar ela, então já fica ali, ó, de trás do pé de manga, esperando ela passar para me matar ela. Então isso seria a emboscada. A dissimulação, né? O que, que seria a dissimulação? A dissimulação é como a gente tinha falado na questão anterior, se eu não estiver enganada, que é quando eu utilizo, por exemplo, outros modos que vão ocultar a minha intenção. Né? Exemplo, por exemplo, seria a utilização de um disfarce, ou a demonstração de uma amizade, ou uma consideração que não existe. Né? E esse outro recurso, que também é importante, né? Que existe a possibilidade de uma interpretação analógica, né? De eu observar o caso e ver a situação e fazer uma analogia com outra circunstância e trazer também para que se configure como um homicídio qualificado, tá? E o inciso 5 também, ele é muito importante, porque ele fala que o homicídio ele é qualificado se é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, tá? Então, esse também faz parte do homicídio qualificado. Se eu cometo um crime, se eu cometo um homicídio para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, né? Temos basicamente, né, a chamada conexão, né? O agente ele tem em mente uma segunda conduta criminosa e pratica o homicídio para assegurar sua execução, ocultação, impunidade ou vantagem, né? E é importante, né? Porque quando chamamos o homicídio, né, quando o homicídio ele é praticado para assegurar a execução de outro crime, né, no futuro, chamamos de conexão teleológica. E quando é para assegurar a ocultação, impunidade ou a vantagem de outro crime, a gente chama de conexão consequencial. É importante salientar essa questão. Não tem muita coisa para comentar desse inciso. Por quê? Porque ele é um inciso que ele já é bem direto, né? E se você conseguir ler bem ele, fazendo uma análise detalhadamente, que é para assegurar a execução, a impunidade ou a vantagem de outro crime, pronto. Se for uma questãozinha bem direta, é sucesso. O inciso número 6, né? Ele comenta, né, sobre o feminicídio, né? O inciso 6, ele fala do feminicídio. Ele fala que o homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, se eu cometo feminicídio, ou seja, um homicídio contra a mulher por razão de condição de sexo feminino, é um homicídio qualificado, tá? O que acontece? Eu não coloquei nesse slide, mas eu coloquei no slide posterior, porque eu vou trazer tanto o que é essa condição, né, essa razão de condições de sexo feminino, quanto também os aumentos, né, os agravantes que possui, tá? Então, vamos aguardando, vou até colocar aqui um xizinho, porque ele vai ficar no aguardo para uma análise bem mais sistemática no próximo slide. E então vamos aqui para o inciso 7, né? Que diz que se o homicídio é cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessas condições, né?
Então, o que acontece? Também é um homicídio qualificado, também enquadrado como homicídio qualificado, aquela pessoa que comete um homicídio porque aquela pessoa é um agente de segurança pública ou qualquer uma autoridade descrito nos artigos mencionados, né? Mediante o quê? Mediante o exercício da função dessa pessoa ou em decorrência dela, né? Com certeza também é enquadrado aqui o familiar dessa pessoa. Por exemplo, fulano matou, vamos supor, o João, porque João, ele é um policial que prendeu ele antes de ontem, né? Matou o policial por conta do exercício da função dele, então homicídio qualificado. Ah, eu matei a esposa dele. Por quê? Porque eu sabia que se eu matasse a esposa do João, ele ia ficar muito triste e ia atingir ele por conta que ele me prendeu antes de ontem no exercício da função dele. Então aí é um homicídio funcional. O que é importante salientar, principalmente desse inciso, é a relação que tem. Quem são os que se enquadram? São as autoridades, os agentes descritos nos artigos, são os integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, claro, que a importância mesmo de se salientar nesse artigo é a seguinte questão: exercício da função em decorrência dela. Por exemplo, eu sou aposentado, né? Eu não posso estar, eu sou aposentado da polícia, por exemplo, e eu não posso estar me esbanjando, que eu sou policial e pronto. Então, se eu não tiver no exercício da função, ou se for em decorrência dela que aquele ato aconteceu, né, mesmo que eu seja um policial aposentado, eu não vou estar enquadrado. Então, tem que ser de acordo. Então, por exemplo, eu estou aposentado, está na frente da minha porta e um bandido passa, um meliante, perdão, bandido não meliante, passa e diz: olha, você naquele dia me prendeu, então aí eu vou te matar. Aí atira, né? Me mata, então. O que acontece? Aí sim, foi mediante, né, o exercício, foi em decorrência, né, de eu ser um agente da segurança pública. Então, é muito importante a gente fazer uma análise. E com relação aos parentes, né, é importante que é os parentes até terceiro grau. Então, vamos lá. O que envolve? Os ascendentes, que são os pais, os avós e os bisavós. Em relação aos descendentes, os filhos, os netos e os bisnetos. E lateralmente, os irmãos, os tios e os sobrinhos. Ah, e o enteado? Pode? Não. Assim, pelo menos, né, o artigo, ele é bem conciso, né, que diz que tem que ser um parente consanguíneo, né, e ter essa relação até terceiro grau. Então, no caso do enteado, é uma pergunta que realmente é bastante feita, mas ele, até no momento que eu saiba, não se enquadra, né. Então, é importante salientar essas questões aí, tá? Outra questão agora vem do inciso 8, né? Que diz que se o homicídio é cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Terá também cometido um homicídio qualificado, né? Então, vamos observar as primeiras questões, tá? Que eu vou ter, né? O uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, por exemplo, eu posso citar uma pessoa que não tem, né, o porte de arma, que utiliza uma arma para matar uma pessoa. Eu posso utilizar, por exemplo, uma pessoa que o seu pai é policial, mas aí pega a arma para matar alguém. Você não tem, né? A documentação para ter o porte de arma. Então, se eu uso uma arma de fogo, que é uso restrito, ou seja, não é para mim, nas minhas condições, estar usando, ou se eu não tenho, né, aquela autorização para usar, então eu vou também estar enquadrado no homicídio qualificado caso eu cometa um crime utilizando essa arma, né? E é importante dizer que é considerado qualificado e, portanto, hediondo, né? Nos termos da Lei 8.072 de 90, tá? Então é importante demais. E ele também, assim como todos os crimes qualificados, de homicídio qualificado, também tem a mesma pena, reclusão de 12 a 30 anos, tá? E pode-se dizer o último inciso, né? Que é aquele, né, contra aqueles menores, né, de 14 anos.
Ele tem algumas outras questões também, mas que eu iria abordar em slide próximos, né? Porque eu vou analisar assim como o do feminicídio, vou até colocar um parêntese também, porque ele exige também algumas outras questões que devem ser mencionadas, né? Mas o homicídio contra um menor de 14 anos, ele também é considerado, né, um homicídio qualificado e também tem a pena de reclusão de 12 a 30 anos, tá? Então, esses são os incisos que envolvem o homicídio qualificado. O que é a dica? A dica é: leiam com calma cada um e tentem entender o que é cada um dos termos, que vai ajudar bastante, com a observação que todos eles têm a pena de reclusão de 12 a 30 anos, tá? Só que, claro, receberão aumentos, como iremos ver, do que envolve o feminicídio e com relação aos que são menores de 14 anos, né? E outra questão também que é importante é a gente observar que o inciso 1 e 2, ele envolve uma relação de motivo, né? Então, qual foi o motivo, né? Então, envolve o inciso 1 e 2 do artigo 121, parágrafo 2º. O inciso 3, ele já envolve o meio empregado, né, naquele ato. O inciso 4, ele já envolve a relação de modo. De que modo foi realizado, né? O inciso 5, ele é mais relacionado ao contexto de fim, ou seja, a finalidade. Finalidade do ato. Foi para assegurar a execução, né? Foi para garantir a vantagem em outro crime, né? E o inciso 7, ele trata do que até os pessoais da doutrina chamam de homicídio funcional, tá? Ele pode, às vezes, cair na prova com o nome de homicídio funcional, o que é bem fácil de lembrar, né? Então, é o homicídio funcional. Também pode perguntar na prova com esse nome. Como falado no slide anterior, o feminicídio, perdão, ele tem uma questão interessante, né? Primeiramente, vamos começar com o que diz, né, o artigo. O artigo, ele diz que feminicídio é aquele homicídio, né, praticado contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, né? Feminicídio, né, é o homicídio cometido contra a mulher por razão de condições de sexo feminino e é um homicídio qualificado, certo? O que acontece? O que é essa razões de sexo feminino? Aí o legislador, ele colocou lá no parágrafo 2º-A, né? Ele colocou que considera-se que há razões de condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, nessas circunstâncias aqui, eu vou ter, né, essa razão da condição de sexo feminino, tá? Então, eu tive essa relação de violência doméstica, foi menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Então, é isso que eu vou analisar também, certo? E, como eu falei aos senhores, tem um aumento, né? Eu vou ter o aumento de 1/3 até metade se essa relação aí de feminicídio for praticado durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Então, vou ter um aumento de 1/3, né, nessas relações aqui, durante a gestação ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Também posso ter um aumento de 2/3 até metade se essa relação de feminicídio foi contra a pessoa maior de 60 anos, né? Foi contra, né, uma pessoa maior de 60 anos, ou menor de 14, ficou até cortado aqui, né? Mas aqui também, menor de 14 anos também entra, tá? Vou até botar um xizinho aqui, porque é menor de 14 anos, né? É maior de 60 anos ou maior de 60 anos
com deficiência ou com doença degenerativa que acarreta condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, tá? Eu não coloquei, mas esse aumento do feminicídio, ele está ainda no artigo 121 e ele está disciplinado no parágrafo 7º, tá? Eu vou até colocar aqui em cima, que é no parágrafo 7º que está disciplinado esses aumentos aqui do feminicídio, vocês podem observar, né? A próxima questão que causa esse aumento de 1/3 até metade para o feminicídio é se ocorre na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima, além, né, de se ocorrer em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, eu tinha uma medida protetiva de urgência contra, vamos supor, um ex-namorado. E nessa circunstância ele comete o feminicídio. Então, além da pena para o feminicídio, ele vai receber esse aumento de 1/3 até metade, por conta que descumpriu as medidas protetivas de urgência nesse caso mencionado. Com relação ao menor de 14 anos, né, que eu também mencionei que estava no inciso do homicídio qualificado, né, o homicídio que é qualificado e sendo menor de 14 anos, ele tem uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, como todos os outros qualificados, e ele recebe um aumento de 1/3 até metade. E em que caso ele recebe esse aumento de 1/3 até metade? Ele recebe se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. E ele recebe o aumento de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro meio tiver autoridade sobre ela. Eu sempre gosto de destacar essa relação de cuidado, né, que é uma pessoa que tem essa relação de cuidado com esse menor, né, o familiar ou outra pessoa que de alguma forma tenha esse comprometimento, né, com esse cuidar da criança. Então ele recebe, né, esses aumentos no menor de 14 anos como qualificado, um aumento ou de 1/3 à metade ou de 2/3, dependendo do caso, que também deve ser analisado com bastante calma. Então, vamos dar um exemplo. A Jurema, ela é uma menina que tem 13 anos, tá? E uma pessoa matou a Jurema, né? E a Jurema, ela é uma pessoa com deficiência, né? E ela, vamos dizer, por exemplo, que ela tinha problema, vamos dizer, mental, né? Pode ser assim dizer. Então, essa pessoa que matou vai responder pelo homicídio qualificado, devido a ela ser menor de 14 anos, e vai responder com um aumento de 1/3 à metade, porque a Jurema, ela além de ser menor de 14 anos, ela também tem deficiência física, né? No caso, eu coloquei deficiência mental, né? No exemplo. Assim como também se no caso a Jurema, ela tivesse sido morta, por exemplo, pelo irmão dela, por exemplo, né? Então também seria um homicídio qualificado, já que ela é menor de 14, e com um aumento de 2/3, já que o autor seria o irmão dela. E o próximo é o homicídio culposo, que está... Onde é que está disciplinado, né? O homicídio culposo está disciplinado no artigo 121, parágrafo 3º, que diz o seguinte: se o homicídio é culposo, né, eu vou ter uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Com relação ao homicídio culposo, ele, né, vai trazer também aquela relação lá do início, quando a gente começa a estudar o Código Penal, né, que diz que a culpa é quando se age com negligência, imprudência e imperícia. Muitos autores falam que essa relação para o homicídio é um pouco mais complicada, mas é importante relembrar esses 3 indícios, né, porque são importantes para a gente fazer uma análise, né, mais essencial. A negligência é como se ocorresse um não fazer, porque o agente ele deixa de fazer algo que deveria ter sido feito. Na imprudência, ele pratica uma conduta de forma perigosa ou arriscada. E na imperícia, né, basicamente eu falo que
tem a ver com o exercício de uma prática profissional, né? Já que o agente ele não possui os cuidados técnicos que deve possuir, né? Então, é importante analisar esses três, né? Então, o homicídio que é configurado como culposo, basicamente vai ser um homicídio, ou seja, vai resultar numa morte, mas que vai envolver um desses três pontos, né? Por exemplo, teve um caso, né, que a justiça condenou 3 funcionários de um estabelecimento por morte de uma adolescente. Só que eles foram, né, colocados como homicídio culposo, né, já que teria a ver com uma relação que eles consideraram de imperícia, né, por conta que foi, salvo engano, num parque, e eles eram responsáveis, né, por a questão dos aparelhos lá, né, dos brinquedos, e devido a essa morte, então eles foram, né, culpados, né, colocados como um homicídio culposo, já que teve essa relação de imperícia, né? Então é importante ressaltar essa questão. Eu também coloquei que é importante os senhores observar é a relação do perdão que envolve o homicídio culposo, que está disciplinado no parágrafo 5º do artigo 121. O que ele diz? Ele diz que na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Outra coisa, o juiz ele não vai aplicar, ele poderá deixar de aplicar a pena, porque ele vai analisar o caso. Então, ele pode deixar de aplicar a pena se as consequências, perdão, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Por exemplo, um pai que vai colocar o carro, né, na sua garagem e, sem querer, o carro desce um pouquinho, porque às vezes é normal quando a gente puxa o freio de mão ele descer um pouquinho, só que ele não viu que o filho dele estava brincando atrás e ocasionou, nisso que o carro foi para trás, a morte do filho dele que estava brincando atrás do carro. Ele agiu de forma o quê? Culposa, né? Um homicídio culposo. A criança morreu, mas foi de forma culposa. E o que acontece? Como você perdeu um filho, é algo tão traumático, né, em si, você já vai ficar tão assim triste, né, que já é algo que vai atingir o próprio agente de uma forma muito grave. Então, nesse caso, o juiz ele pode aplicar um perdão, né, é um perdão para essa pessoa, certo? Então, esse é um dos principais exemplos usados, né, que com relação ao pai que mata um filho, por exemplo, para que a gente possa analisar essa parte do perdão, tá? E é importante, novamente, só é aplicável no homicídio culposo, tá? E o homicídio culposo, ele também tem as relações de aumento. Ele vai receber um aumento de 1/3, certo? Ele vai receber um aumento de 1/3 nas seguintes relações, que está disciplinada no parágrafo 4º do artigo 121. Se ocorrer a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato, ou se ele foge para evitar prisão em flagrante. Porque a gente também observa na parte do homicídio culposo que ele envolve também, às vezes, né, uma omissão, por exemplo, quando eu deixo de prestar o imediato socorro à vítima. Eu atropelo uma pessoa sem querer, vejo que a pessoa caiu, tá lá sem se mexer, e eu faço a sair. Atropelei, vou-me embora, digo, vou já para minha casa. Eu que vou ficar aí. Então, deixei de prestar um imediato socorro à vítima. Nem sempre é só a vítima que ocasiona. Eu tô passando numa via, vejo alguém que acaba de cair de moto e eu não faço nada, né? Então, também é outra questão, né, que envolve essa relação de não prestar socorro imediato, que é só um exemplo desses incisos, tá? Não ainda levem para homicídio culposo, porque lembrando que o homicídio ele tem que ocasionar realmente a morte, tá? E outra questão, fugir para evitar prisão em flagrante, que é o que mais acontece, principalmente em acidentes de trânsito. A inobservância de regra técnica de profissão, então não é qualquer pessoa, é de profissão. Por exemplo, eu sou engenheira, né? E tem algo que é importante eu saber como engenheira, e eu não observo, né? Então, ocorre lá uma morte devido a essa minha não observação. Aí, no caso, o homicídio culposo vai para mim, né? Porque eu tinha basicamente aquele dever como profissional,
de saber, já que é uma regra técnica da minha profissão, tá? Então, foco nesses casos de aumento, porque também pode ser uma questão de prova. Chegamos, então, no induzimento, instigação ou incídio ou auxílio a suicídio ou a automutilação, né? Essa relação de induzimento, instigação ou auxílio também é muito importante, assim como todos os demais, tá? Teve uma alteração, né, que foi feita, porque caso os senhores cheguem a observar, né, esse artigo anteriormente, né, vocês vão ver que teve uma mudança. O que é importante ressaltar? Importante ressaltar quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é o bem jurídico. Primeiramente, sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo também, qualquer pessoa. E o bem jurídico protegido é a vida, tá? Nem tenha dúvidas, tá? Porque são relações que envolvem, né, a vida. E o que é mais complicadinho, pode-se dizer, dessa circunstância é que tem artigos que vão se complementando, alguns vão com base nos demais, né? E é importante fazermos uma análise mesmo bem devagar, porque envolve aumento, envolve duplicação, tá? Então vamos lá. Primeira questão: esse induzimento, instigação, auxílio a suicídio da automutilação tem como pena reclusão de 6 meses a 2 anos, tá? É uma também que é uma questão que eu acho muito interessante, é a gente começar sabendo também da pena, tá? E é importante demais, né? E outra questão importante é que para a parte da doutrina, que é algo assim até inédito, né? Que é inédito de perigo e formal, é que não existe um resultado naturalístico para a consumação. Então, no caso, eu não preciso ter uma morte, né? Para que se configure o induzimento, a instigação. Apenas o ato de induzir, de instigar, eu já estou cometendo, né, esse crime, né? Eu não preciso do resultado naturalístico, então é importante anotar essa questão, que não existe resultado naturalístico nesse caso aqui do induzimento. Vamos lá, parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, eu vou ter uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, tá? O que acontece? Lesão corporal de natureza grave a gente ainda não viu, porque é um pouco mais para frente, certo? Mas acredito que o senhor já deve ter tido a curiosidade de saber quais são as hipóteses de lesão grave, né? Ou também gravíssimas, né? Que a gente vai ver mais para frente. Então, se essa automutilação, se dessa tentativa de suicídio ocorrer uma lesão corporal grave ou gravíssima, eu vou ter uma pena aí de 1 a 3 anos, certo? Aí vem, né, o parágrafo 6º. Por que eu estou lendo em cima e embaixo? Porque o parágrafo 6º, ele é um complemento do parágrafo 1º. Por isso que eu achei importante colocar um embaixo do outro, tá? Assim como eu vou falar o parágrafo 2º e vocês vão ver que o parágrafo 7º complementa ele. Vamos ver o que diz o parágrafo 6º. Ele diz que se o crime de que trata o parágrafo 1º, né, resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 desse Código. E o parágrafo 2º do Código, no artigo 129, ele aborda sobre a lesão de natureza gravíssima, que tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho automutilação, se da automutilação, da tentativa, ocorre, né, uma lesão gravíssima, certo? Gravíssima.
Repetindo de novo, se dessa automutilação ou dessa tentativa de suicídio resulta uma lesão de natureza gravíssima, só que essa lesão é contra um menor de 14 anos ou contra quem tem alguma doença, alguma enfermidade, alguma deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou que qualquer por outra causa não pode oferecer resistência, eu vou responder pela lesão gravíssima, tá? Que tem como pena uma reclusão de 2 a 8 anos, certo? Não esqueçam de cada um desses detalhes. O parágrafo 2º, ele já diz o seguinte: se o suicídio se consuma, ou seja, se ele ocorre com tudo aquilo que você está pensando, com a morte, tudo, ou se da automutilação resulta morte, eu tenho uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Repetindo, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta em morte, eu vou ter uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aí o parágrafo 7º diz: se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo, olha aqui, ó, se o crime do parágrafo 2º que eu comentei da agorinha é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 desse Código. Olha aí, o termo do homicídio do artigo 121. Em resumo, ele vai responder pelo homicídio simples, certo? Então, vamos lá, qual é a hipótese do parágrafo 1º? Se o suicídio se consuma, ou seja, se ocorre o suicídio, tudo do suicídio se consuma, e se da automutilação resulta em morte, ou seja, resultou em morte, eu vou responder por homicídio simples, caso seja cometido contra um menor de 14 anos ou contra quem não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que não pode oferecer resistência. Aí eu vou responder por homicídio simples, certo? Mais uma vez, vão escrevendo no código, vão anotando essas relações, porque é muito importante. Próximo. Essa relação do induzimento, esqueci até da vírgula, dessa relação do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação, ela também envolve aumento e duplicação, e o código ele diz isso expressamente. Ele diz o seguinte, lá no parágrafo 4º, ele diz: a pena é aumentada até o dobro. Então, olha aqui, até o dobro, já grifem logo. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Então, o induzimento, se ele é praticado por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitido em tempo real, ou seja, que envolva a tecnologia, pode-se assim dizer, é aumentada essa pena aí, que a gente viu que a pena do induzimento é de reclusão de 6 a 2 anos. Essa pena vai ter um aumento até o dobro se tiver nessas relações aí. E no parágrafo 5º diz: aumenta-se a pena em metade, olha aqui já não diz, né? Aqui já vem dizendo é até metade, em metade, se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, não é só eu ter postado lá na internet, não. Não é só esse ato eu ter transmitido, é eu ser dona daquela conta que fez a transmissão. É eu ser líder daquele grupo que expôs, ou que induziu, que instigou. Então, ocorre o aumento. Neste caso aqui, até o dobro. E neste caso aqui, em metade. E aí entra a relação da duplicação, que também é expresso no código. O código ele diz o seguinte, no parágrafo 3º, que a pena ela é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. E também ocorre a duplicação, certo? Se esse crime ele é
praticado, né, no caso, se a vítima, perdão, é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Também é importante demais, certo? Então, observem, quando é que a pena é duplicada? Se eu tenho por motivo, olha aqui, ó, a relação de motivo. Se eu tenho como motivo algo egoístico, algo egoísta, torpe ou fútil. Aí lembra o que a gente viu de torpe, né? O fútil é algo desproporcional e o torpe é algo que me causa nojo, repulsa, né? Em resumo, eu pratico esse ato de induzir alguém só porque eu tenho inveja. Ah, eu instiguei alguém só porque fulano tá me devendo, porque eu quero logo que fulano logo vá logo se embora da minha rua. É um motivo muito assim, muito banal. É um motivo que não tem explicação, nem claro, né? Não tem explicação, né? Mas a gente observar se é um motivo egoístico, torpe ou fútil. Outra relação de duplicação é se a vítima ela é menor, né? Eu acredito que o código, se eu não tiver escrito errado, né? Eu acho que ele queria dizer menor de 14 anos ou menor mesmo de idade, observando o valor da maioridade, né? Mas se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, se a vítima é menor ou por qualquer causa, não importa o motivo, ele vai ter diminuída essa capacidade de resistência, eu também vou ter a duplicação da pena, né? Então, é uma situação que é uma análise mesmo bem boa, certo? E que é importante a gente cada vez mais fazer um estudo, né? Bem devagar para entender melhor. Agora vamos abordar sobre o infanticídio, que está disciplinado no artigo 123. E o que é o infanticídio? O infanticídio é você matar, no caso, você em contexto, né, amplo, você matar sobre a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Lembrando que a pena é de detenção de 2 a 6 anos. Primeiramente, vamos resumir tudo. O que é então o infanticídio, né? O infanticídio pode-se dizer que é uma conduta específica da mãe que durante o trabalho de parto ou logo após mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Juliane, mas o que é estado puerperal? É um ato clínico peculiar e temporário que afeta as mulheres, entre o desprendimento da placenta e o retorno do organismo materno às condições anteriores à gestação. Então, pode-se dizer basicamente que é uma questão, esse estado puerperal é uma questão emocional que acarreta as mulheres, né, após elas terem o parto, né, até com o nascimento do filho. Né? E o que é importante grifar é justamente essa influência do estado puerperal. Porque se a questão, de alguma forma, não falou estado puerperal, não vai ser infanticídio. E as bancas adoram isso. Falou em estado puerperal, na maioria das vezes você já pode marcar direto que é infanticídio. Não falou nem marque, porque basicamente não vai ser, tá? E quem é o sujeito ativo é a mãe. Por quê? Porque esse crime, né, ele só vai ser cometido pela mãe. Basicamente, o agente mesmo vai ser a mãe, né? Lembrando que a gente vai ver casos, né, em que vai ter o concurso, né? E que outra pessoa que ajudou a mãe ou que fez parte também vai ser condenado pelo infanticídio, né? Agora, passando para o sujeito passivo, vai ser o próprio filho, né? Então, é o próprio filho que vai ser a vítima, né? E o bem jurídico protegido também é a vida humana, né? O infanticídio ele não é um crime comum, é um crime próprio, porque possui um autor específico, que no caso é a mãe. E vamos ver aqui um exemplo, né? Por exemplo, se ela tiver ajuda de um terceiro, vamos supor que a mãe, logo após o parto, ela está com estado puerperal e ela pede ajuda, por exemplo, de uma pessoa que vai passando ali no corredor para praticar um infanticídio, né? Seja uma pessoa que vai passando, uma enfermeira, né?
Mas se ela pediu ajuda, tanto a mãe quanto esse terceiro vai responder por infanticídio. Lembrando que sempre a mãe tem que ser a primeira pessoa, seja aquela que vai chamar alguém para ajudar ou aquela que cometeu sozinha, certo? E é importante também salientar que o infanticídio admite a forma tentada, mas que é importante que os senhores lembrem de que quem tem que praticar o ato é a mãe, seja ela diretamente ou com a ajuda de alguém, e deve ser filho dela, tá? Ou se ela tinha um dolo do filho dela, por exemplo, no caso em que ela vai naqueles locais onde ficam várias crianças, queria matar o filho dela porque estava sob estado puerperal e não sabendo quem é, matou outra criança pensando ser seu filho, também ela vai praticar infanticídio, porque ela tinha um dolo do filho dela, né, do próprio filho. Então é importante a gente saber essa relação, tá? De que envolve a mãe, que ela tem que estar sob a influência do estado puerperal, e que se tiver uma ajuda, essa pessoa que ajudou também vai praticar infanticídio, né? Então é relevante demais essa análise. Agora entramos no aborto. O aborto está disciplinado no 124, no artigo 125 e no 126. Mas ele também tem aumento, tem duplicação e tem outra questão também que é importante a gente abordar, né? Então vamos lá. O aborto, ele está no 124, abordando da conduta da gestante, né? Da gestante que provoca o próprio aborto ou consente que um terceiro lhe provoque, né? E o que diz o artigo 124? Que é provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, levando a pena de detenção de 1 a 3 anos, né? O artigo 125, ele fala de um aborto provocado por terceiro, né? Por terceiro e sem o consentimento da gestante, né? Por exemplo, vamos citar um caso, né, que ela é sequestrada e uma pessoa amarra ela e pratica o aborto, né? Ela não consentiu. É um aborto que é enquadrado no artigo 125. O 125 diz: provocar um aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos, tá? Lembrando que já está mudando a pena, né? 124 é detenção, 125 reclusão. O 126, ele já trata de uma conduta de terceiro que provoca o aborto com o consentimento da gestante, né? Que ocorre com pena de reclusão de 1 a 4 anos, né? Então, por exemplo, ele é feito por, vamos supor, um namorado que faz algum ato que pratica o aborto, né? Que ocorre o aborto. E esse aborto ela consentiu, ela que disse, olha, fulano de tal, você pega e faz isso em mim, porque eu não quero ter, né, a criança, por exemplo. É um exemplo do artigo 126. E entra o parágrafo único, que diz que aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ao débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, também é outra questão que é muito importante, certo? A gente fazer essa análise, tá? E principalmente dessa parte, por quê? Porque existem essas três hipóteses, tá? E é mais do que relevante porque é um tema que atualmente está muito constante, né? E tem essas três subdivisões. Nas provas é muito provável que caia, né? O crime de aborto ele está previsto nos artigos 124, né? E 126 é uma exceção, né? A teoria monista. Também é algo importante, não pergunta em prova, mas por questão de curiosidade, né? É importante que a gente saiba dessa relação. E tem as causas de aumento. A pena, né? Ela vai ter um aumento, né? De 1/3. É importante, vai ter aumento de 1/3 somente, né, pelo menos é o que a gente observa no código, somente para os artigos 125 e 126, né?
Esse aumento de 1/3, ele se dará aos artigos 125 e 26, se em consequência, né, desse aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, essa gestante ela vai sofrer uma lesão de natureza grave, né? Então, se resultar em uma lesão de natureza grave em decorrência dessa relação do artigo 125 e 126, aí vai ter um aumento de 1/3. E quando é que a pena do aborto ela vai ser duplicada? Ela vai ser duplicada se por qualquer dessas causas, né? Se por qualquer dessas causas, que está até disciplinado no artigo 127, né? Ainda, que é bem no finalzinho que diz, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte, né? Então, se por qualquer dessas causas, seja artigo 125, 126, né? Se dessa consequência o agente sofre a morte, né? Então a pena vai ser duplicada, né? Vai ser duplicada, o agente vai morrer, né? E o que vai acontecer? Aí, né? Se a pessoa morrer, se sobreviver a morte, aí vai ser duplicada a pena, né? É importante a gente tá atento a essa questão. E o artigo 128, ele fala dos momentos, né, das circunstâncias em que não se pune o aborto, né? No caso, não se pune o aborto praticado por médico, né? Por quê, né? Porque é uma relação que é importante salientar, porque o médico ele é um profissional, né? Então, no caso, ele vai ter a questão do aborto necessário, e assim que vai ser basicamente relacionada a não ter outro modo de salvar a vida da gestante e também por conta de circunstâncias que não são boas, né? Por exemplo, no caso de estupro, né? Que é uma circunstância que não é né, importante assim da gente se mencionar como algo bom, né? Então seria algo ruim e que também foi uma hipótese que também muito debatida e que também entra nessa parte aí de que se praticado pelo médico, né? Também é importante que saiba que não se pune um aborto praticado por ele, né? Então vamos lá, não se pune um aborto praticado por médico com relação ao aborto necessário, né? Ou seja, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Também não se pune no caso de gravidez resultante de estupro, né? Se a gravidez ela resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, essas são as circunstâncias que não se pune o aborto. E finalizando com os artigos relacionados às lesões corporais, né? A lesão corporal. A lesão corporal é importante já começar falando que o objeto dela jurídico, né, é diferente, né? O objeto jurídico das lesões que podem ser leves, graves, gravíssimas. A gente vai ver que tem aquelas que são seguidas de morte também. O bem jurídico delas é a incolumidade, né? A integridade corporal, né? A saúde de outrem. Esse é o bem jurídico, certo? Primeiramente, é importante salientar sobre a lesão corporal leve. A lesão corporal leve é aquela de que aborda o caput do artigo 129, que é ofender a integridade, né, a integridade corporal, a saúde de outrem, que recebe a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Claro que existem né, algumas questões que envolvem essas lesões, como aumentos, né, outras circunstâncias também que a gente vai ver nos próximos slides, né? Mas aqui a gente está fazendo uma análise inicial, né? E que é importante já a gente começar para fazer essa distinção entre leve, grave e gravíssimo. A lesão grave é aquela que está disciplinada no artigo 129, parágrafo 1º, e é aquela lesão que é transitória, né? E são aquelas que resultam né, em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, envolvem perigo de vida,
debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou que levam à aceleração de parto, que tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Na lesão corporal gravíssima, né, o que acontece? É como se eu tivesse uma agravação dessa grave. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse algo ainda pior do que essa grave, né? Então, a gravíssima está disciplinada no parágrafo 2º, e o que acontece? Se na grave eu ia ter a incapacidade para as minhas ocupações habituais por mais de 30 dias, na gravíssima eu vou ter a incapacidade permanente para o trabalho. E esse trabalho, ele não precisa ser só o trabalho remunerado. Pode ser algum trabalho que eu exercia sem, por exemplo, uma remuneração de um salário, ou se eu fazia diárias, né? Então, é essa relação aí. Se aqui eu tinha um perigo de vida na grave, aqui eu tenho uma enfermidade incurável que não tem cura, né? Se eu tenho uma debilidade permanente de um membro sentido ou função, aqui eu vou ter a perda ou a inutilização do membro sentido ou função. O que seria essa debilidade? A gente vai ver já já, mas qual é a diferença? É que aqui eu vou ter uma debilidade, mas que eu ainda vou conseguir, né, realizar algumas outras questões do meu dia a dia. Já nessa perda ou inutilização do membro, basicamente eu vou perder a inutilização. Esse membro vai ficar sem eu exercer nenhuma função. É como se eu, por exemplo, pensasse na seguinte questão. Na grave, eu tenho debilidade permanente, então, por exemplo, eu tenho um dedo com movimento reduzido. Já na gravíssima, eu basicamente não vou ter o dedo e com isso eu não vou poder escrever, né? Ou fazer outro ato. Então, é como se fosse um agravante da grave. Se aqui, né, eu vou ter, né, uma aceleração do parto, aqui eu vou ter logo o aborto, né? Então, é importante demais, né, que a gente também observa que tem a deformidade permanente, perda, inutilização, tudo isso agrava essa, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4 incisos, o outro tem 5, né? Mas agravando, né? São questões ainda piores, né, do que as outras. Só que a pena muda. A grave tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos, enquanto a gravíssima tem reclusão de 2 a 8 anos, certo? Então, o que é o importante ressaltar? Com relação à grave, né, que eu vou falar de cada um aos pouquinhos, primeiramente, entra aqui, né, é importante primeiro falar do perigo de vida. O que é o perigo de vida, né? O perigo de vida, né, deve ter sido causado sem a intenção, né? E é um perigo que envolve eu observar se essa questão, se ela vai me trazer algo de consequência para a minha vida, né? Requer perícia? Sim, né? E essa perícia ela tem que comprovar que houve perigo de vida, né? É importante. E caso tenha sido intencional, a gente estará diante de uma tentativa de homicídio, né? Então, essa lesão, se causou esse perigo de vida e foi intencional, estaremos diante mesmo foi de uma tentativa de homicídio, né? Então, mesmo porque uma lesão grave, né, já é bem complicada, porque você ter a debilidade de um membro, né, é algo assim bem complicado. A outra questão é a incapacidade para ocupações por mais de 30 dias, né? Essa incapacidade, né, ela não precisa ser remunerada, ela sequer precisa, né, ser o trabalho do indivíduo. E ela requer uma períciazinha complementar, tá? Essa incapacidade para as ocupações habituais. Então, por exemplo, pode ser o fato só de eu ir para academia. Eu não posso mais ir por conta dessa questão. Então, aí já eu só tenho uma lesão grave. Outra questão, a debilidade permanente do membro, né, do sentido ou função, que trata da redução ou do enfraquecimento, né, que pode ser de um membro, de um sentido, de uma função. E a outra questão é a aceleração de parto, né, que é uma antecipação do momento do parto, que decorre de uma lesão sofrida pela grávida. E o autor é importante que ele tenha ciência de que essa vítima ela está grávida, né, também é importante. Abordando sobre a gravíssima, né, vamos primeiro começar sobre a incapacidade permanente para o trabalho, né, que está bem no inciso 1.
que é isso? Primeiramente, a incapacidade permanente, você tem que comprovar que não há como, né, se definir quando a vítima poderá voltar ao trabalho. Porque aqui eu tenho mais de 30 dias, né? E aqui, o que acontece? Aqui eu não tenho o tempo definido para voltar, né, a trabalhar. Eu vou ter a incapacidade de voltar a qualquer tipo de trabalho, não apenas ao meu anterior. O que eu quero dizer com isso? Antes dessa lesão, eu era padeira. Aí, o que acontece? Eu vou ter incapacidade permanente. Não a incapacidade permanente de só voltar a ser padeira, mas de exercer qualquer outro exercício de trabalho, né? E o que é essa enfermidade incurável? É uma lesão que causa na vítima enfermidade que, segundo a medicina, é permanente, que não tem volta, certo? O que é essa perda ou inutilização do membro sentido a função? A perda e inutilização é que não há apenas uma redução e enfraquecimento, há uma perda completa, né? Ou inutilização do membro sentido a função, né? É importante salientar essa questão. E tem a deformidade permanente. O que seria isso? É a alteração de uma parte do corpo, com dano estético visível e irreparável que cause transtorno à vítima. Outra circunstância, o aborto. Ali, na grave, não ia ter aceleração do parto, é que eu já tenho mesmo meu aborto, né? Que é uma hipótese de crime préter-doloso, né? O dolo no antecedente e a culpa no consequente, né? E é importante que a gente observe cada um deles detalhadamente. E vindo aqui para o parágrafo 3º, ele trata da lesão corporal seguida de morte. O que é isso? É que se a lesão ela resulta em morte e as circunstâncias evidenciam que o agente ele não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, vai ter uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, resultou em morte. Só que eu não queria esse resultado, eu só queria causar a lesão. E eu também não assumi o risco de produzir, então a pena vai ser de reclusão de 4 a 12 anos, certo? Agora, se a lesão for culposa, né, aí eu vou ter uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano, como está aqui disciplinado no parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, a pena de detenção de 2 meses a 1 ano, tá? É importante já complementar o parágrafo 6º, mostrando o parágrafo 8º, que já diz o seguinte, que se a lesão é culposa, poderá ser aplicado o perdão judicial, que a gente viu lá anteriormente, no homicídio culposo, né? Aqui também pode se aplicar o perdão, né? Porque diz o seguinte, aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121, perdão judicial. O que o perdão judicial dizia? O perdão judicial dizia que, na hipótese, né, se o juiz ele pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, né? Então, é importante também salientar essa questão. O parágrafo 13 também, 13, ele fala de uma circunstância muito boa. É que se a lesão for praticada, né, contra a mulher, olha aí, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos artigos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, ocorrerá a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aí vamos lembrar de novo o que são as razões da condição do sexo feminino. O que é essa razão, né, de condição feminina? É quando ocorre em relação à violência doméstica e familiar ou quando refere-se a menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, lembra aí do feminicídio e aquelas hipóteses, né, de condição de sexo feminino, que ocorrem nessas duas hipóteses, quando tem violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição, né, de sexo feminino, condição de mulher, né, de sexo feminino. E existe a violência doméstica, tá? Que são aqueles que envolvem nessa relação aí doméstica. E o que diz o parágrafo 9, né? O parágrafo 9º, né, ele fala que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ocorre a pena de detenção de 3 meses a 3 anos, certo? Então, se a lesão ela ocorre nessas hipóteses bem aí do parágrafo 9º, então aí
vai ter essa penazinha bem aí, que é uma pena, né, de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, se ocorre em contexto de violência doméstica, ou seja, essa relação doméstica, de coabitação, de hospitalidade, vai ter, né, essa questão aí em pauta, certo? Muito importante ressaltar essa relação, mais uma vez aqui, de parentesco, né, de relação familiar. Por isso que trata justamente dessa questão de violência doméstica, porque envolve esse contexto aí de família, de convívio. Nas hipóteses de lesões corporais, ocorre a substituição por multa. Quando é que ocorre a substituição por multa? Quando não é grave a lesão, certo? Então, o juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Primeiramente, substitui se não for grave, certo? Substitui se ocorrer o quê? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, né? De que ele está se referindo, né? O que o perigo, a questão do artigo 5º, do parágrafo 5º está se referindo? Né? Daquela relação de motivo de relevante valor social, moral, né? Então, ele está falando aqui das hipóteses do privilegiado, né? Da diminuição de pena. Então, se ocorrer qualquer uma dessas hipóteses aí do privilegiado, daquelas relações lá do privilegiado, ou se forem lesões recíprocas, ou seja, os dois estão trocando socos, né? Eu não tenho como saber quem foi que começou e tudo, então pode-se botar a pena de multa também, certo? E tem a diminuição de 1/6 a 1/3, né? Que é aquela relação, se o agente comete o crime, né, por motivo de relevante valor social, né, ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, né? Então, é importante também, né, a gente ressaltar essa questão aí, que o juiz, né, se comete o crime, ele pode reduzir de 1/6 a 1/3, né? Assim como mencionado já anteriormente na relação de homicídio. E tem o aumento. Ela vai receber aumento de 1/3 em 3 hipóteses. Primeira do parágrafo 7º, né, que diz que aumenta-se a pena em 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Aí a gente vai relembrar, né? O que diz o parágrafo 4º e o parágrafo 6º? O parágrafo 4º diz: se ocorrer a inobservância de regra técnica, se deixar de prestar socorro à vítima, se não procurar diminuir as consequências, né, do ato, ou evitar a prisão em flagrante, fugir para evitar a prisão em flagrante. Assim como também se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então é importante, né, que vai aumentar de 1/3, né, aumento de 1/3 aqui nesse caso. Outro caso também é na hipótese do parágrafo 9º, que é da violência doméstica, né, que a gente até já viu que se ocorre na relação de coabitação, na relação doméstica, de hospitalidade, né, e a pena nacional aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra pessoa portadora de deficiência. Então, naquela relação de coabitação, hospitalidade, se a pessoa for portador de deficiência, né, vai ser aumentada de 1/3. Outra questão, nos casos previstos no parágrafo 10 a 30, né? No caso, eu acho que é parágrafo 1º ao 3º, né? No caso aqui foi um erro, né, de digitação. Então, aqui não é 10, é parágrafo 1º ao parágrafo 3º. Aqui tá faltando o O. Ao parágrafo 3º. No caso, se tratar de lesão grave, gravíssima ou resultado morte, né, em caráter, esse préter doloso também foi um erro de digitação, né, não é préter doloso. E essas relações desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, que é o parágrafo 9º, que é a relação de coabitação, hospitalidade, vai aumentar de 1/3, ou seja,
Se ocorre a hipótese de lesão grave, lesão gravíssima ou resultado morte, né, será previsto, se cometido na relação de violência doméstica, ou seja, de coabitação, de hospitalidade, será aumentado de 1/3, certo? Essa pena. E por último, o aumento de 1/3, né, a 2/3. Né? Quando é que vai ter esse aumento? Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, né, companheira, parente consanguíneo de terceiro grau, em razão dessas condições, né? A pena é aumentada de 1 a 2/3. Então, aquela mesma relação que eu comentei no homicídio, do homicídio funcional. Se eu tenho um homicídio, aquelas abordagens do homicídio funcional dentro, né, das lesões, eu vou ter um aumento de 1/3 a 2/3 da pena, tá? Então, muito obrigado, tá, pessoal, por ter assistido, e eu espero que tenha sido de grande importância para vocês os estudos que a gente fez desses artigos aí nesse momento.